parou seu táxi em frente a uma rua estranha, uma daquelas vias estreitas que só se encontra em bairros esquecidos pela cidade grande. Uma mulher deu o sinal para ele parar, e ele imediatamente notou a urgência em seu gesto. Ela entrou rapidamente no carro, levando consigo o ar frio da noite e um semblante de preocupação. As roupas que vestia estavam velhas e desgastadas, e seu olhar carregava um cansaço profundo, como se não dormisse há várias noites. Paulo, tentando ser o mais cortês possível, perguntou gentilmente para onde ela gostaria de ir. A voz dela era baixa, quase um sussurro, quando respondeu o nome da rua e o número do edifício. Enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, Paulo notou pelo retrovisor que a mulher, que se encolhia no banco traseiro, contava algumas cédulas de dinheiro em sua mão. Seus dedos tremiam ligeiramente ao manusear as notas. O celular dela tocou, interrompendo o silêncio que se instalara no carro. Ela atendeu com hesitação, e Paulo pôde ouvir a voz preocupada do outro lado, embora não pudesse discernir as palavras exatas. "Eu não tenho todo esse dinheiro", a mulher disse, sua voz carregada de desespero. "O nosso combinado foi outro. Por favor, não faça isso. Eu não tenho condições de lhe pagar." Ela continuou, quase chorando ao final da ligação. Paulo olhou para ela pelo retrovisor. A piedade tomou conta dele, mas ele sabia que não era seu lugar se meter nos problemas de seus passageiros. Ele focou na estrada enquanto se aproximavam do destino. Eles chegaram ao local indicado. Era uma rua ainda mais estranha, se possível, com paredes cobertas de pichações e uma atmosfera de abandono. Havia um beco sem saída, e nele, 2 homens estavam encostados na parede, olhando intensamente para o táxi quando se aproximaram. "Deu R$ 25 a corrida", Paulo falou, tentando manter o tom de voz neutro enquanto observava os homens no beco. A mulher olhou para sua bolsa e sua expressão se entristeceu ainda mais. "Eu não tenho o dinheiro", ela confessou, a voz engasgada pela emoção. Paulo sabia que ela tinha o dinheiro, pois a tinha visto contar as cédulas, mas algo em seu olhar triste e desesperado o fez hesitar. Decidindo contra qualquer julgamento precipitado, ele sorriu levemente. "Tudo bem, não se preocupe. Hoje é por conta da casa", ele disse, tentando oferecer algum conforto. A mulher o olhou, os olhos arregalados de surpresa e gratidão. "Obrigado, nem sei como agradecer. Meu nome é Camila. Se um dia eu puder lhe ajudar, eu farei", ela disse com sinceridade, antes de sair do táxi. Camila acenou para Paulo antes de se dirigir ao beco sem saída, onde os 2 homens ainda estavam. Eles começaram a conversar, e embora Paulo quisesse não se preocupar, um frio na espinha o alertava que algo não estava certo. Paulo permaneceu com o táxi parado, observando Camila de longe. Ele tentou não pensar no que poderia estar acontecendo, mas a curiosidade e a preocupação eram fortes. Ele ficou ali, esperando o próximo passageiro, enquanto tentava afastar os pensamentos sombrios sobre os mistérios que seus passageiros carregavam consigo. A noite estava quieta, excepcionalmente quieta para uma cidade que nunca dormia. Paulo, encostado em seu táxi, observava com preocupação crescente, enquanto Camila conversava com 2 homens em um beco mal iluminado. Seu instinto lhe dizia que algo estava errado, especialmente quando um dos homens segurou Camila pelo braço, puxando-a para outra rua adjacente. O rosto dela estava visivelmente assustado, e isso foi o bastante para que Paulo decidisse agir. Ele saiu do táxi rapidamente, trancando a porta com um clique do controle remoto e seguindo os 3 à distância. Conforme se aproximava, pôde ouvir fragmentos de sua conversa tensa. "Hoje era o último dia para você pagar sua dívida, e você não tem todo o dinheiro", um dos homens falou, sua voz carregada de impaciência e ameaça. "Vamos falar com o chefe e ver o que ele tem a dizer", disse o outro, empurrando Camila levemente para frente. "Eu ouvi dizer que você tem uma poupança, mas mesmo assim não quis pagar. O chefe não vai ficar nada feliz", acrescentou o primeiro homem, fazendo Camila tropeçar em suas palavras. "Eu não posso mexer nesse dinheiro, por favor, me deixem ir", implorou Camila, a voz tremendo de medo. Foi então que Paulo decidiu intervir, não podia mais ficar à margem. Ele se aproximou com passos firmes e disse: "Deixem ela ir." Um dos homens se virou bruscamente, surpreso com a interrupção. "Você não vai querer se meter nisso", ele rosnou, sua expressão nada acolhedora. Camila olhou para Paulo, seus olhos implorando por ajuda, enquanto o outro homem apenas ria sarcasticamente. "Por que vocês estão levando ela?"
Paulo perguntou, tentando ganhar tempo. Ela está nos devendo, respondeu um deles. Quanto? Paulo perguntou, sua mente já calculando possíveis saídas para aquela situação. 5.000, responderam os dois, quase em uníssono. Se eu pagar a dívida dela, vocês vão deixar ela ir? Paulo perguntou, sua voz firme, apesar da tensão que sentia. Um dos homens riu, incrédulo. Sim, nós deixaremos, mas um simples taxista não tem todo esse dinheiro. Esperem um pouco, Paulo disse e virou-se para voltar ao seu carro. Os minutos que se seguiram pareceram estender-se indefinidamente enquanto Paulo abria o porta-luvas e pegava o envelope onde guardava suas economias para emergências. Não era uma decisão fácil, mas ao ver Camila naquela situação, não conseguia se ver agindo de outra forma. Voltando aos homens, ele estendeu o envelope. Aqui, agora soltem ela. Um dos homens pegou o dinheiro, ainda desconfiado, e começou a contar cada cédula. Após verificar que o valor estava correto, ele acenou para o outro. Pode largar ela, ele disse. O homem soltou o braço de Camila, que rapidamente se afastou e foi para o lado de Paulo. Eu não sei como agradecer. Eu juro que vou lhe pagar cada centavo, disse Camila, a voz ainda trêmula. Por hora vamos sair daqui. Depois nós vemos isso sobre o dinheiro. Paulo respondeu, guiando-a de volta para o táxi. Eles entraram no carro e Paulo arrancou, dirigindo o mais rápido possível para longe daquela rua sombria. No retrovisor, ele via as luzes do beco se afastando, enquanto tentava acalmar tanto seus próprios nervos quanto os de Camila. Enquanto dirigia de volta para a cidade, Paulo notou Camila rabiscando algo em um pedaço de papel. Era uma cena quase pacífica, contrapondo a tensão que haviam vivido momentos antes. Quando ela terminou, dobrou cuidadosamente o papel e o entregou para ele. Nesse papel coloquei meu contato e endereço. Assim você saberá onde moro e poderá me cobrar quando quiser, explicou Camila com uma voz suave, ainda marcada por traços de angústia. Paulo pegou o papel, observou-o por um instante e o guardou no porta-luvas do carro. A curiosidade o impedia de permanecer em silêncio, embora parte dele quisesse apenas focar na estrada à frente. Sem querer me meter, mas quem eram aquelas pessoas? Ele perguntou, lançando um olhar breve em sua direção. Você pode se meter, respondeu Camila, com um leve sorriso amargo. Você pagou minha dívida, então tem todo o direito. Eu peguei dinheiro emprestado deles, são pessoas perigosas, mas eu não tive outra escolha. Eu tinha a quantia certa para pagar o mínimo para eles, mas de última hora, o chefe deles mudou o nosso acordo e queria que eu pagasse tudo hoje. Graças a Deus, fui salva por você. 1 minuto de silêncio se instalou entre eles, pesado e carregado com o eco de suas palavras. Camila olhava pela janela, talvez reconsiderando todas as escolhas que a levaram até aquele momento. Ela queria perguntar a Paulo por que ele tinha 5.000 em notas de dinheiro dentro do carro, mas a coragem lhe faltava. Ela sabia que cada pessoa tinha suas próprias histórias e segredos, talvez tão complicados quanto os dela. Você devia estar muito desesperado para pedir dinheiro para aquele pessoal, disse Paulo, quebrando o silêncio. Sua voz não carregava julgamento, apenas uma nota de compreensão. Sim, eu estava e ainda estou, mas rezo para que tudo melhore, Camila respondeu, sua voz trêmula com a sinceridade de sua situação. Chegamos à sua casa, anunciou Paulo, quando o carro parou em frente a uma residência que parecia tão cansada quanto sua proprietária. A pintura estava descascada e uma telha solta caiu ao chão no exato momento em que estacionaram, ressaltando o quanto aquela casa estava velha e deteriorada. Muito obrigada, Paulo. Eu irei lhe pagar toda a dívida, prometeu ela com firmeza, apesar das adversidades evidentes. Tudo ao seu tempo. Resolva suas situações primeiro e depois nós nos acertamos, disse Paulo, sua voz carregando uma mistura de empatia. Camila sorriu, um gesto de gratidão genuíno, e saiu do carro. Paulo observou-a entrar na casa, sentindo uma mistura complexa de emoções. Ao voltar para o carro e preparar-se para dirigir de volta para casa, ele notou algo no banco ao lado dele. Uma nota de R$50. Era exatamente o valor da corrida de ida e volta que ela não tinha conseguido pagar anteriormente. Para Paulo, aquilo não era apenas dinheiro. Era um sinal da honestidade de Camila, um pequeno gesto que dizia muito sobre seu caráter. Com um leve sorriso, ele guardou a nota no console do carro e dirigiu de volta para casa, pensando sobre os pequenos atos de integridade que, por vezes, falam mais alto do que as grandes declarações.
Um mês depois. Um mês depois do encontro tenso que tiveram, Camila ligou para Paulo precisando de uma corrida até o hospital da cidade. Paulo, sempre disposto a ajudar, dirigia-se agora para a casa dela. Quando chegou, viu Camila acenando e prontamente saiu do táxi para cumprimentá-la. Desculpe, mas é que surgiu um imprevisto. Ele começou, um pouco hesitante. Teria problema eu levar um passageiro junto com você? Sem problemas, respondeu Camila, com uma expressão de compreensão. Olhando para dentro do carro, Camila viu um rapaz jovem no banco do passageiro. É o meu filho. Minha ex-esposa precisou viajar a trabalho urgentemente e vou ficar cuidando dele alguns dias, explicou Paulo, um tanto desconfortável por misturar assuntos pessoais com profissionais. Camila ficou surpresa ao ver que Paulo tinha um filho daquela idade. Entrando no carro, ela lançou um olhar curioso em direção ao garoto. Esse é meu filho, Renato, apresentou Paulo. Oi, Renato, cumprimentou Camila gentilmente. Renato apenas balançou a cabeça em resposta, seu rosto carregado de insatisfação. Camila percebeu o desconforto dele e tentou puxar conversa para quebrar o gelo. Você tem quantos anos, Renato? Ela perguntou com um sorriso amigável. Fiz 14 anos ontem, respondeu ele, um pouco mais aberto. Meus parabéns. Como foi o aniversário? Ganhou muitos presentes? Indagou Camila, tentando manter o tom leve. Não, sem presente, nem aniversário, respondeu Renato, desviando o olhar para a janela. Meu notebook vai ficar para o próximo ano, completou, sua voz denotando uma ponta de resignação. Camila sentiu um aperto no coração. Por algum motivo, ela começou a sentir que era, de alguma forma, responsável por aquela situação. Querendo saber mais, ela continuou. E qual notebook você queria? Renato respondeu sem muita expectativa, mencionando o modelo específico. Camila, movida pela curiosidade e uma súbita necessidade de entender o contexto, pegou seu simples celular e pesquisou rapidamente na internet o preço do notebook. Era exatamente R$5.000, o valor que Paulo havia usado para pagar sua dívida. Compreendendo a situação, Camila ficou em silêncio pelo resto da viagem, imersa em seus pensamentos. Ao chegarem no hospital, Paulo e Camila saíram do carro. Ela não podia mais conter sua preocupação e culpa. Me desculpe, o dinheiro que você usou comigo era para o seu filho, não é? Você deveria estar guardando há muito tempo para dar um presente para ele, disse ela, sua voz carregada de remorso. Não se preocupe, ele tem que saber lidar com frustrações também, faz parte da vida, respondeu Paulo, tentando minimizar a situação, embora seu rosto revelasse uma ponta de tristeza. Você vai se consultar? Ele perguntou, tentando mudar de assunto e apontando para o hospital. Não, vou para uma entrevista de emprego, revelou Camila, tentando trazer uma nota de esperança para a conversa. Boa sorte, disse Paulo, com um sorriso de apoio, enquanto se despediam. Camila entrou no hospital, carregando consigo não apenas a esperança de um novo emprego, mas também o peso de uma dívida moral que sentia que precisava começar a reparar. Enquanto isso, Paulo voltou ao táxi, seu olhar perdido por um momento no retrovisor, onde a figura de Renato ainda refletia a desilusão de um aniversário sem comemorações. 3 meses depois. Fazia 3 meses desde a última vez que Camila e Paulo se viram. Durante esse tempo, Camila tinha se esforçado para melhorar sua situação financeira e, finalmente, estava pronta para pagar mais uma parcela da dívida que tinha com Paulo. Ela ligou para ele pedindo uma corrida e ele prontamente aceitou, feliz por ter notícias dela. Quando Paulo parou o táxi em frente à casa de Camila, ele mal pôde acreditar no que via. Camila estava à sua espera com uma barriga claramente visível, indicando uma gravidez avançada. Ao seu lado, um garoto que parecia ter a mesma idade de seu filho, Renato. Você engordou? Paulo pensou inicialmente, mas logo percebeu que se tratava de uma gravidez. Camila sorriu para ele enquanto entrava no carro, sentando-se na frente ao lado de Paulo. O garoto, que ela logo apresentou como Miguel, sentou-se no banco de trás e colocou os fones de ouvido, mergulhando em um jogo no celular. Paulo não pôde deixar de comentar, ainda surpreso. Eu não sabia que você estava grávida. Camila riu levemente, uma risada que carregava um misto de alegria e melancolia. Eu já estava grávida no dia que nos conhecemos, só não aparecia minha barriga ainda, explicou, entregando a ele um envelope com dinheiro. Paulo agradeceu, pegando o envelope. A curiosidade o fez perguntar sobre Miguel. E esse rapaz é seu filho?
É quase meu filho, Camila respondeu, seu tom de voz suave. Ele é meu sobrinho. Minha irmã, a mãe dele, faleceu há 3 anos e desde então eu o crio. Miguel sempre foi um garoto bastante doente e eu tenho o maior cuidado do mundo com ele. Foi por causa dele que pedi aquele dinheiro emprestado. Miguel estava muito doente, eu sem emprego e grávida. Por isso, eu pedi dinheiro. Felizmente, valeu a pena. Com esse dinheiro, paguei um bom tratamento para Miguel e agora ele está bem. Ela concluiu com um sorriso de alívio. Fico feliz que deu tudo certo, disse Paulo sinceramente contente por eles. E o emprego, você conseguiu? Ele perguntou, lembrando-se da entrevista de emprego de Camila. Sim, consegui, ela respondeu, seu sorriso se alargando. É um emprego simples e não ganho tão bem, mas me ajuda bastante. Essa é a minha 5ª gravidez. Ela continuou, seu olhar se tornando triste por um momento. Eu sempre perdi todos os meus bebês antes que nascessem. Quando descobri que estava grávida pela 5ª vez, eu larguei o emprego que tinha na época. Era um emprego pesado. Eu tinha que passar noites acordadas e com gravidez de risco, eu não quis arriscar. Logo depois que me demiti, vieram os problemas e tive que pedir o dinheiro emprestado, mas graças a Deus deu tudo certo. Paulo sorriu, tocado pela força e resiliência de Camila. Estou feliz de tudo estar bem, ele disse, enquanto dirigia pelas ruas tranquilas da cidade. Após deixar Camila e Miguel, Paulo voltou para casa refletindo sobre as voltas que a vida dá e como, às vezes, os momentos mais desafiadores podem levar a novos começos. Seu coração estava leve, sabendo que Camila estava em um lugar melhor agora, e ele havia desempenhado um papel, mesmo que pequeno, em ajudá-la a chegar lá. 1 mês depois, Camila ligou para Paulo com a voz trêmula, informando que tinha mais uma parcela para pagar, mas a conversa foi interrompida por um grito de dor. Preocupado, Paulo não hesitou. Ele dirigiu até a casa dela imediatamente. Ao chegar, encontrou Camila contorcida em dor, segurando firmemente a barriga. O que está acontecendo? Já vai nascer? Paulo perguntou enquanto corria em direção a ela. Estou com 5 meses. Não é possível que vá nascer agora, respondeu Camila entre gemidos de dor. Por favor, me leve ao hospital, ela implorou. Paulo a ajudou a entrar no carro com cuidado e dirigiu o mais rápido que pôde para o hospital mais próximo. Durante o trajeto, tentou pensar em como poderia ajudar mais. Você quer que eu chame alguém? O pai da criança? Ele perguntou, olhando brevemente para ela pelo retrovisor. Camila apenas suspirou, uma mistura de tristeza e resignação em sua voz. Não, ela disse, eu não falo mais com ele, ele nem ao menos mora nesta cidade mais. A preocupação de Paulo aumentou ao ver o sofrimento de Camila, que parecia intensificar a cada minuto. Ao chegarem ao hospital, a equipe de emergência rapidamente reconheceu Camila como uma de suas funcionárias e a levou imediatamente para a sala de emergência. Se eu precisar de qualquer coisa, eu te aviso, Camila disse rapidamente enquanto era levada numa maca. Ela acenou brevemente para Paulo, uma despedida silenciosa e apressada. Paulo ficou no hospital por um tempo, esperando notícias, mas a urgência do dia a dia do hospital o fez se sentir no caminho. Eventualmente, ele deixou o hospital e voltou ao trabalho, mas sua mente permanecia com Camila. Ele trabalhou até tarde da noite, esperando que Camila ainda precisasse de sua ajuda para voltar para casa. Finalmente, na calada da noite, o telefone de Paulo tocou. Era Camila, pedindo que ele fosse buscá-la. Ele dirigiu rapidamente de volta ao hospital, encontrando Camila descendo lentamente as escadas da entrada. Paulo saiu do carro e cuidadosamente a ajudou a se acomodar nos bancos de trás. Foi então que ele notou. Camila não tinha mais a barriga de grávida e também não segurava nenhum bebê nos braços. A dura realidade atingiu Paulo como um soco no estômago. Ela havia perdido o bebê. Depois de iniciar a viagem de volta para a casa de Camila, Paulo rompeu o silêncio com uma voz suave. Sinto muito. Camila ofereceu um leve sorriso de agradecimento, sua expressão marcada pela tristeza e exaustão. O que você vai fazer agora? Paulo perguntou hesitante. Não sei. Talvez tentar retornar à minha vida e parar de tentar ter um filho, respondeu Camila, sua voz baixa, tentando manter a compostura. O resto da viagem foi silencioso, com exceção dos leves soluços de Camila, que se esforçava para não chorar na frente de Paulo. Ele queria oferecer mais palavras de conforto, mas sabia que, às vezes, o silêncio era mais reconfortante do que qualquer palavra. Ao chegarem,
Camila saiu do carro lentamente, virando-se para agradecer a Paulo por toda a sua ajuda e companhia. Obrigada por tudo, Paulo, ela disse, sua voz um sussurro quase inaudível. Qualquer coisa que precisar, estou aqui. Paulo respondeu, oferecendo um último sorriso de encorajamento. Eles se despediram, e Paulo assistiu enquanto Camila entrava em sua casa. Ele permaneceu parado por um momento, absorvendo o peso da noite, antes de finalmente se afastar e voltar para o silêncio de sua própria casa. 1 ano depois. Já se passara 1 ano desde a última vez que Camila e Paulo se encontraram pessoalmente. Desde então, Camila optara por transferir o dinheiro diretamente para a conta de Paulo, uma forma mais prática de quitar sua dívida sem precisar se encontrar com ele. Em uma tarde tranquila, enquanto Paulo estava em seu carro, aguardando uma chamada para a próxima corrida, seu telefone vibrou com uma mensagem de Camila. Ela havia enviado o comprovante da última parcela da dívida e uma mensagem de agradecimento por tudo que ele havia feito por ela. Além de expressar sua gratidão, Camila se desculpou por não ter visitado Paulo no último ano, mencionando que sua vida estava muito movimentada e que não encontrara tempo. Paulo, ao ler a mensagem, sentiu uma mistura de alívio por ela ter finalizado sua dívida e uma ponta de saudade dos momentos em que puderam compartilhar suas histórias. Movido pela nostalgia, Paulo digitou uma resposta, perguntando se poderia visitá-la para colocarem o papo em dia. Camila respondeu positivamente, dizendo que estaria livre após as 5 da tarde e informou que havia mudado de endereço, fornecendo a Paulo as novas coordenadas de sua residência. Animado com o reencontro, Paulo preparou-se para o encontro e, conforme o horário combinado se aproximava, dirigiu-se à nova casa de Camila. No entanto, enquanto navegava pelas ruas tranquilas da cidade, um incidente inesperado interrompeu sua trajetória. Um carro desgovernado, conduzido por um motorista claramente bêbado, veio em alta velocidade na direção oposta. Paulo tentou desviar, mas o carro do motorista bêbado colidiu violentamente na traseira do táxi de Paulo. O impacto foi tão forte que fez Paulo perder o controle do seu veículo. O táxi de Paulo acabou batendo em um poste, enquanto o carro do motorista bêbado capotava ribanceira abaixo. O choque foi brutal e Paulo perdeu a consciência com a cabeça recostada no volante. Enquanto isso, a força do impacto fez com que o porta-luvas se abrisse e um papel que Paulo guardara por mais de 1 ano voasse levemente, aterrissando em seu ombro. Minutos depois do acidente, as sirenes de ambulâncias e viaturas policiais preenchiam o ar. Socorristas rapidamente chegaram ao local e começaram o processo de resgate. Enquanto um dos paramédicos assistia Paulo, notou o papel em seu ombro. Vendo o nome e o número de Camila anotados nele, o socorrista presumiu que se tratava de alguém importante para Paulo. Pensando na possibilidade de Camila ser um contato de emergência, ele decidiu que deveriam ligar para ela. Camila estava em casa, tentando relaxar após um longo turno no hospital, quando seu telefone tocou. A chamada era inesperada e trouxe notícias que a deixaram em choque. Paulo, o homem que a ajudara inúmeras vezes no passado, havia sofrido um grave acidente de carro. O paramédico no telefone informou que o estavam levando para um hospital local, mas Camila interveio rapidamente. Não levem ele para esse hospital. Levem para o hospital referência da cidade. Eu vou arcar com as despesas. Ela disse com autoridade, sabendo que no hospital de referência, Paulo teria acesso aos melhores cuidados possíveis. Os paramédicos concordaram e redirecionaram a ambulância para o hospital onde Camila trabalhava. Ela correu para se preparar, vestindo seu jaleco de médica e dirigindo-se ao pronto-socorro para estar lá quando Paulo chegasse. Ao chegarem, Camila estava pronta e à espera, seus olhos analisando cada movimento enquanto os paramédicos traziam Paulo. Você é a mulher com quem conversei ao telefone? Você é médica? Perguntou um dos paramédicos, surpreso ao vê-la vestida profissionalmente. Sim, respondeu Camila sem perder tempo, e imediatamente assumiu a liderança na equipe médica, direcionando os primeiros socorros e avaliações críticas para estabilizar Paulo. Os dias seguintes foram tensos e cheios de procedimentos médicos. Camila supervisionou pessoalmente o tratamento de Paulo, garantindo que tudo fosse feito para sua recuperação. 3 dias depois, Paulo finalmente acordou. Seu corpo ainda doía por causa dos ferimentos e da cirurgia, mas o pior havia passado. Ao abrir os olhos, ele viu Camila, ainda vestida de médica, observando-o com um olhar aliviado e feliz. Camila? Ele murmurou, confuso e surpreso. Você é médica? Sim, sou eu, ela respondeu com um leve sorriso.
Sim, eu sempre fui médica. Porém, quando engravidei da última vez, eu larguei o emprego para não correr o risco de perder meu bebê novamente. Depois vieram os problemas de saúde do meu sobrinho e a crise financeira. Eu tinha dinheiro guardado, mas nunca gastei porque deixava guardado caso meu sobrinho precisasse se tratar novamente. Ela fez uma pausa, seus olhos um pouco distantes enquanto lembrava dos momentos difíceis. Eu me arrependi de largar o emprego. Naquele dia que você me levou à entrevista de emprego, eu me candidatei a um cargo burocrático para trabalhar sentada. Mas quando perdi o bebê, eu decidi tentar novamente ser médica. Há alguns meses, estou trabalhando como cirurgiã neste hospital. Camila suspirou, um peso visível sendo tirado de seus ombros ao compartilhar sua história. Tenho trabalhado direto para poder esquecer a tristeza que passei ao perder outra gravidez. Ela concluiu, a tristeza ainda perceptível em sua voz. Eu não sabia, Paulo disse, sua voz fraca. Ele tentou se sentar, mas a exaustão e os medicamentos o venceram, e ele desmaiou novamente, deslizando suavemente para um sono induzido pelo esforço e pela medicação. Camila observou enquanto ele adormecia, sentindo uma mistura de alívio por vê-lo fora de perigo e tristeza por todas as dificuldades que ambos enfrentaram. Ela permaneceu ao lado dele, vigilante, enquanto ele descansava, pronta para continuar ajudando-o em sua recuperação, assim como ele havia feito por ela no passado. Nos dias que se seguiram ao acidente, Paulo encontrou-se frequentemente sob os cuidados atentos de Camila no hospital. Ela fazia questão de passar em sua sala sempre que possível, checando seu progresso e aproveitando para conversar durante seus intervalos. Essas visitas se tornaram os pontos altos do dia para Paulo, que apesar de estar com as pernas enfaixadas e enfrentando a dor, sentia uma estranha felicidade durante esses momentos. Numa dessas visitas, Paulo compartilhou novidades sobre seu filho, Renato. Comprei um notebook novo para ele, e agora ele está morando comigo, disse Paulo com um sorriso. A mãe dele viaja muito, não tem muito tempo para ficar com ele. Mas não se preocupe, ele já é um rapaz responsável. Camila riu e também falou sobre sua vida. Meu sobrinho está bem, ele nunca mais adoeceu. Ela contou, um brilho de alívio nos olhos. Mas mesmo assim, eu sempre deixo uma reserva para ele caso precise. E não, nunca mais pedi dinheiro emprestado. Ela concluiu, rindo. Conversando, ambos descobriam um conforto mútuo, que nem a dor física de Paulo, nem as memórias tristes de Camila podiam ofuscar. Sem perceberem, estavam desenvolvendo sentimentos mais profundos um pelo outro. Paulo, embora confuso com a intensidade de sua alegria na presença de Camila, começava a reconhecer que aquilo poderia ser amor. Camila, por sua vez, sentia que a presença de Paulo a fazia esquecer as adversidades que enfrentara, incluindo as perdas dolorosas de suas gravidezes. 1 ano e 9 meses depois. 1 ano e 9 meses se passaram desde aqueles dias no hospital. A vida de ambos havia mudado significativamente, unidos agora não apenas por uma amizade, mas por um vínculo amoroso forte. Amor, vamos logo, Paulo disse apressadamente a Camila, que com uma barriga enorme de 9 meses se preparava com dificuldade. Está perto de nascer, precisamos ir logo, ele insistiu, já visivelmente nervoso. Camila pegou sua bolsa e entrou no carro. Acho que o bebê já vai nascer, ela disse, respirando fundo para controlar a ansiedade. Paulo usou seus anos de experiência como taxista para dirigir com cuidado pelas ruas da cidade até o hospital. Ao chegarem, ele acompanhou Camila sendo levada para a sala de parto. Diferente da última vez, agora ele podia entrar, sendo o pai da criança. O nervosismo era palpável, mas a expectativa de ver seu filho pela primeira vez trazia uma excitação que superava qualquer medo. Após alguns momentos tensos e cheios de expectativa, o choro de um bebê preencheu a sala. Era um menino, saudável e vigoroso. Camila chorou ao abraçar seu filho pela primeira vez, sentindo uma felicidade e realização que há muito ansiava. Paulo, ao seu lado, também deixou as lágrimas correrem livremente. Ele abraçou sua esposa e filho, sentindo uma felicidade indescritível. Ainda bem que eu ajudei ela naquele dia, Paulo pensou consigo mesmo, segurando sua pequena família. Se não fosse por isso, acho que eu nunca teria sido tão feliz. Era um novo começo para ambos, uma chance de reconstruir suas vidas, com a alegria e o amor que cada um merecia. Agora juntos, não apenas por circunstâncias da vida, mas por escolha.